Então, vamos parar, vamos continuar de onde nós havíamos parado. Estávamos falando a respeito de quê? A respeito da violência, né, ou da grave ameaça. Eu esqueci de fazer a apresentação, é professor Jonathan, Direito Penal 4 da Facisa, para ficar registrado aí no vídeo que falou. Então, o que acontece é o seguinte, vamos prosseguindo aqui. Outra coisa importante sobre o crime de estupro que você precisa saber. Não existe, em hipótese alguma, não existe em hipótese alguma, estupro culposo. Mas tome cuidado. É perfeitamente possível o instituto do erro de tipo, principalmente no estupro de vulnerável. Então, quem gosta de anotar para não cair na pegadinha da prova. Não existe estupro culposo, certo? Não existe estupro culposo. Mas é perfeitamente possível o instituto denominado erro de tipo, principalmente no estupro de vulnerável. Mas é perfeitamente possível o quê, professor? É perfeitamente possível erro de tipo, principalmente no estupro de vulnerável. Dá um exemplo. Erro de tipo? É. Eu vou falar logo aqui, mas eu ia falar quando nós fosse falar do 217. Mas o que é bem comum. Vocês não costumam assistir programa policial, né? E nem ouvir programas policiais. Semana Assim. passada, teve um caso aqui na região, acho que foi Medeiros Neto, em que um vaqueiro foi preso, esse vaqueiro foi preso acusado de estupro de vulnerável. No seu interrogatório, ele alegava a seguinte situação. Ele falava, olha, eu mantive realmente relação sexual com essa jovem, mas esta jovem me disse desde o início que possuía 16 anos. E observando as fotos dela, o corpo dela, o tamanho, o estereótipo, as características dela, dificilmente eu teria como saber que ela tinha 13 anos. Qual é a situação que eu estou lhe dizendo? O STJ e o STF, a doutrina e também, né, a jurisprudência, admite nos casos em que a vítima induz a erro o autor do crime. Professor, isso acontece? Demais. Isso acontece aos montes. Então veja, o que é o erro de tipo? O erro de tipo é essencial. Ou seja, imagine você uma situação, vou te dizer uma situação que aconteceu aqui na região de vocês, não vou falar o nome para não ter nenhum problema. Mas qual foi a situação? Se você entra em uma boate, tipo boate dessas aí que só funciona à noite, principalmente as pessoas que têm tatuagem no braço, né, que vai nessas boates assim à noite, a partir das 0 horas. O menor de 18 entra naquele local? Em regra, não entra. Não. Em regra, o menor não entra naquele local. Então, o que é a situação que aconteceu? Olha a situação que aconteceu. A menina tinha 13 anos, mas conseguiu o documento falso de que tinha 18. A polícia estava realizando a operação de rotina e encontrou o cara e a coitadinha. Justamente por força do instituto do erro de tipo. Por quê? Era praticamente impossível para ele entender que aquela menina era menor, justamente pelo fato do seguinte: ela estava bêbada, ela também estava bêbada, estavam ambos em um local que era destinado a adulto e ela havia dito a ele que era maior. Então, mas ele acabou sendo conduzido à delegacia e na época o delegado não flagranteou, o juiz não homologou, entendeu? O pedido de prisão, o Ministério Público depois requereu a prisão e acabou que não houve nem denúncia. O que é que eu quero te dizer?
cuidado que não basta o cara chegar na delegacia e falar bem assim, ah, eu achei. Não é assim, né? Obviamente o erro de tipo ele tem que ser confirmado com toda esta situação probatória. Mas o que eu quero te dizer é que ele existe. Não existe culposo. Ah, estuprei, né? Mas foi sem querer. Estuprei aqui acidentalmente. Eu fui muito negligente e acabei dando um beijo roubado e forçado com violência ou grave ameaça em Aiessa. Eu olhei para Aiessa, imaginei que era Giovana e falei, oh meu Deus, olha a morena dos cabelos. Mas eu olhei para Aiessa achando que era Giovana, não existe isso. Ou você estuprou fulano ou não estuprou. Certo? Vamos prosseguindo aqui. Vocês estão com tempo? Né? Não tem nenhuma situação para a gente poder parar. Vamos lá. Alguém quer perguntar? Ela levantou assim? Alguma coisa? Não. Não? Aí essa? Não. Nossa, diga Edgar. Participação de Edgar. Na sala ele não fala Existe nada. algum tipo de estupro, por exemplo, por indução, por exemplo, uma pessoa induz Menino, outra a pera aí que eu não estuprar tô por escutando não. ameaça? Fala alto para eu ouvir. Ai, meu Deus. Existe algum tipo de estupro por exemplo, indução? Uma pessoa induz a outra sob ameaça a estuprar uma pessoa? Tá com medinho, é? Ui, tá com medinho. Ah, Rapaz, o nome por indução dificilmente sim. vai existir. Mas por coação existe. E a sua pergunta vem justamente no próximo ponto que eu ia falar agora. O estupro, grave isso. O estupro, ele pode ser na forma omissiva ou na forma ou melhor, na forma omissiva ou na forma comissiva. Basicamente do que Guilherme falou ali. Imagine que, obviamente, isso aí está lá em coação moral irresistível, se Guilherme perguntou. Está lá em coação moral irresistível. Isso aí é perfeitamente possível. Imagine que eu vou coagir Joyce a estuprar Zezinho. Entenda que o coator sou eu, certo? Joyce está estuprando porque está sendo coagida, uma coação irresistível. Quem vai ser punido? Eu ou Joyce? Eu, Você. né? Joyce está sendo, na verdade, só um instrumento que Só está sendo vítima. coagido, mas eu que vou responder. Agora, o outro exemplo, Guilherme, dentro do que você perguntou, bem interessante. O que acontece é o seguinte: imagine, olha o milagre acontecendo aqui. Posso falar o exemplo? Pode, né? Fala que pode, para não ficar. Vai. Imagine. Pode, Elaine. Era com tu mesmo. Imagine Elaine Eu agora. sei. Quero mais não, mas é comigo não. Imagine Elaine agora, mãe. Olha o milagre, né? Aí só se tomar água lá de Itabela. Porque lá você sabe que até nas coxas sai. Então o que acontece? Imagine agora Elaine, mãe de uma menina. Elaine, mãe de uma menina. E essa menina com 13 anos. Acontece o seguinte: a menina tem 13 anos. E olha para Guilherme e diz: olha meu pão. Meu sonho de consumo. Elaine sabe e passa a permitir aquele relacionamento. A manhã sabe, bacana. Manhã deixou, joia. Quem vai responder pelo estupro? Guilherme, que está tendo E Elaine? relacionamento com a menor de 14. E quem também? A A mãe. mãe. Por quê? Artigo 13. A mãe tinha do Código Penal. A mãe tem o dever geral de cautela. Ela tem que impedir. Ela tem a obrigação de cuidar e ela sabe que não pode. Então a mãe responde na forma omissiva, porque permitiu aquele relacionamento, e Guilherme responde na forma comissiva, porque era ele quem estava mantendo o relacionamento com aquela pessoa de 13 anos. Eu não preciso nem dar um exemplo, mas vocês têm um exemplo dentro de casa. Vocês têm um caso que passou na mídia aqui em O do Itamaraju, pastor, né? justamente, diversas vezes, de um cidadão com quase 60 anos, que tinha um relacionamento com uma menina menor de 14, a menina engravidou e aí piorou mais a vida dele, né? Que isso é um aumento de pena terrível. E aí, além disso, a mãe, né? Aí eu tô falando aqui agora sem conhecimento de causa, mas eu tô falando do que eu ouço na rua. Parece que a mãe recebia dinheiro para permitir aquele relacionamento. Então veja, Guilherme, que tanto a pessoa que coagiu vai responder, quanto aquela que sabe e
aceita. Aquela que sabe e deixa acontecer. Deu para responder sua dúvida? Sim, mas tem Aí, outro nesse caso aí, caso, por seria um concurso de exemplo, pessoas? Calma aí, parou ímpar. Fala, Guilherme. Vai, Gui. eu sei que deve ser uma coisa bem rara, não sei se já aconteceu, mas, por exemplo, tem um cara com a arma na cabeça de outro, obrigando ele a estuprar a- uma vítima qualquer. Por Sim. exemplo, o cara que está estuprando, ele tem algum tipo de... Ele vai ser punido por isso? Não. O que está, você tá falando o que está Entendeu? coisando, o que está fazendo Sim, o a que está condição. coisando. Sim. Não, Ele não está coisando porque ele quer, não é da vontade não. dele. Ele está Se é sendo coação moral e ameaçado. irresistível, não. Se ele está sob ameaça, sob uma coação, quem responde pelo crime é o coator. Ah, Entendeu? O ah, coator. Agora, um exemplo, antes de Joyce falar, um exemplo bem comum aqui na região de vocês. Quer ver um exemplo comum que tu agora vai ficar besta? Sabe qual é o exemplo bem comum? Eu não vou estuprar. Eu não vou pegar a pessoa mediante violência ou grave ameaça. Mas eu sei que Zezinho vai querer abarcar fulana à força. Eu empresto a minha casa de praia para ele. Entende? Eu empresto a minha casa, falo assim: não, toma a chave da casa. Pode levar a menina para lá e fazer o rock. Porque eu estou sabendo qual vai ser o tipo de rock que vai acontecer. Entende? Então, nessa hipótese, eu também respondo. Fala, Joyce. Se nesse exemplo que você deu da mãe, seria um caso de concurso de pessoas? Um crime que caberia concurso de pessoas? Necessariamente não vai, não vai. É concurso de pessoas, só que as penas vão ser diferentes. Entendeu? Por quê? Sim. Porque por conta daquela situação da proporcionalidade, né? Cada um vai responder na medida da sua culpabilidade ali. Mas é basicamente isso aí. Ela responde na forma omissiva e ele na forma comissiva. Homicídio. Da mesma forma, o exemplo que eu acabei de te dar. O cara que empresta a casa, o camarada que empresta o carro, entende? Ele emprestou o carro, porque assim, parece moda agora. É fazer festa, um bando de homem fazer festa e levar um monte de menina, parece que nunca viu mulher, aí leva um monte de menina e chega lá, acaba que isso acontece por demais. Aí a menina às vezes com vergonha, não denuncia, não vai na delegacia e coisa e tal, entende? Mas isso é bem comum do que se acontece. Então o cara que emprestou o carro responde, o cara que sabia que ia ter essas tentativas em determinada casa e ele emprestou a casa também responde. De boa? Pode prosseguir, Ah, Raíssa, ô, fala. professor, outra coisa que o senhor falou a respeito, que até 2009 era ação penal privada. Sim, E de 2009 para cá se tornou que tipo de ação? eu ia falar no final porque mudou duas vezes. Ah, então tudo bem. Mas eu vou Pode falar continuar. logo, que aí já fico sem. O que acontece? Até 2009 era ação penal privada, certo? Uhum. Por que eu te falei o perigo do livro? Porque até 2018.2, até dezembro de 2018, era ação penal condicionada à representação. Hoje, de 2019 para cá, é ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Agora, negada, acabou. Entendeu? Agora acabou esse negócio da vítima. Ah, eu não quero ir na delegacia fazer ocorrência. Ah, porque não acabou. Acabou. Aquela vizinha que você. Outra ação o quê, professor? Ação penal pública Uhum. condicionada à representação. Hoje, atualmente, o que vale é ação penal pública incondicionada. Certo. Anotar, Joyce? Se não conseguir anotar, não tem problema. Como diria minha avó, é só rebobinar a fita e você E vai. a ação incondicionada começou quando? Nesse ano de 2020? Não, 2018, no finalzinho de 2018. Ah, final de 2018. Ô, Jonathan, Oi. me tira só. Meu Deus, que ridículo. Me tira só uma dúvida aqui. Na parte que você falou da coação, que Guilherme até deu exemplo, ele só não vai responder quando for irresistível, no caso, né? Porque em todos os outros casos que ele pudesse Sim, evitar, ele só só quando não foi. vai responder se for irresistível. Se for aquela, por exemplo, o cara está, há uma coação aqui que não é irresistível. O cara fala bem assim: ou você estupra essa menina,
Ou eu vou lá na sua casa e dou um murro na sua mulher. O cara, até ele sair da sua presença, ir lá na sua casa e coisa e tal, você tem um longo tempo pelo caminho que dá para resolver de outra forma. Agora, obviamente, igual o Guilherme falou, o cara tá com a arma, mas só se a arma tiver sem munição, aí já é exemplo de Arles, né? Aí já é Arles que vai no cúmulo. O cara tá colocando a arma na sua cabeça, pouco importa se tá com munição ou não, você não tem como Facão. fazer isso aí no momento da dinâmica, né? Você vai falar com o cara e fala assim, peraí, tem munição? Tem, pronto, então eu vou estuprar. Não, não tem, então eu vou. É de brinquedo? Não é de brinquedo, deixa eu ver se é de brinquedo. Né? Até porque, só para você ter uma ideia, até porque já existe, por exemplo, posicionamento no STJ do seguinte, você quer ver uma coisa? A arma de brinquedo para o STJ, ela é apta para configurar violência ou grave ameaça para o roubo. Ela não vai gerar o aumento de pena de arma de fogo, porque não é arma de fogo. Mas o STJ entende o seguinte, que uma réplica, a depender da réplica ou da arma de brinquedo, ela aparenta muito com a arma verdadeira. Com Você certeza. acaba É ficando... por isso que hoje as armas de brinquedo são todas coloridas, né? Fazem coloridas pra não... Se colocar preta, né? O povo já... não, por exemplo, existe uma Parecido, né? determinação, não sei se vocês praticam esse esporte, se não pratica, passa a praticar, que é muito bom. Né? O Airsoft, não sei se você já praticou, aqueles paintball. É exigência da lei, que a arma de paintball ou de Airsoft, ela tem a ponta laranja. Ela tem a ponta laranja. Por quê? Ela é uma réplica perfeita das armas de fogo. É uma réplica perfeita, perfeita. Inclusive, a forma de munição, tudo. Carregador, tudo certinho. E muitos bandidos compram essas armas, que são para games, né? E pintam. E acabou, Douglas. Só vem uma pontinha laranja. Tu não viu a pontinha laranja, pensa que é de verdade, né? Então, assim, só para confirmar aí a pergunta da menina rica, o que que acontece? Só se for coação moral irresistível. Se não for, né, os dois vão responder. E claro, tem um detalhe, né? Se a coação era moral resistível, ele não responde com a pena igual à do cidadão. A pena dele vai ser um pouco reduzida. Era uma coação que ele podia resistir e não resistiu. Responde, mas com a pena diminuída. Aí qualquer coisa é só você dar uma olhadinha no artigo 19 do Código Penal. Lembre da... Quando é irresistível, ele não responde absolutamente nada, né? Não. Qualquer coisa é só vocês lembrar da aula de Tiara que vocês tiveram. Jonathan, no caso, ele também é uma vítima de estupro? Não entendi. O cara, por exemplo, que foi coagido a estuprar a vítima, ele também não é uma vítima de estupro, no caso, mais ou menos? De certa forma? Ele está sendo obrigado a É o que a praticar. gente acabou de falar. Se for uma coação moral irresistível, ele não responde por nada e ele, na verdade, fica como vítima de uma coação. Mas ele também não é vítima de um estupro, de certa forma? Não, a doutrina não Ele só entende não está na... A doutrina não entende como uma vítima de estupro pelo seguinte, né? Porque antes dele, que na verdade é ele que está praticando o ato sexual forçado, mesmo sendo coagido, ele que pratica o ato sexual forçado e não é a vítima que está, digamos assim, fazendo o relacionamento nele. Ele está sendo, na verdade, mais um instrumento do crime. O cidadão que queria estuprar não tinha coragem. E vocês vão ver, que você quer ver um exemplo do que o Guilherme está falando? Nós vamos ver muito isso daqui para frente. Por isso que o Joyce perguntou esses dias: os assuntos são bons? Não são bons, são os piores. Que assim, você tem que dar cada exemplo terrível. Tem um crime aqui mesmo que é satisfação à lascívia mediante presença de terceiro. É o cara que vai fazer uma situação para que um terceiro presencie ele realizar o ato sexual. São situações assim bem chatas de você acabar ter que dando exemplo. Mas é só para concluir aqui essa pergunta de bichinho aqui, de Guilherme, tá? Necessariamente ele não vai ser vítima nesse caso aí, não. Mais alguma pergunta? Vamos continuar? Ou já quer ir embora? Querendo ir embora, acorda 5 horas da manhã, hein? Não entendi. Acorda 5 horas da manhã. Mas se fosse na faculdade, você ia embora às 10h30. Para de show que você não é Xuxa, rapaz. Então, observe aqui.
Mais uma coisa aqui pra gente encerrar. A Ana Laura tá olhando pra outro lugar, ó. Tá nem olhando pra E pra que aula. você perguntou se a gente quer ir embora? Ah, porque eu gosto de sacanear as perguntas. Tudo Não bem. vou ganhar a pizza do italiano hoje, não. Deixa eu seguir. O que Eles querem ser acontece? ruim? Pessoal, cuidado. A violência ou grave ameaça é requisito para a caracterização do crime, mas lembre da seguinte situação. Vou ler o parágrafo primeiro. Se resultar lesão corporal grave ou se a vítima for menor de 18 ou maior de 14, a pena vai ser diferente. O que eu quero te falar é o seguinte. Na sua prova vai vir uma pergunta bem assim. Olha só a pergunta, fia de uma égua na prova. Qual é a função da lesão corporal leve no crime de estupro? Qual é a função da lesão corporal leve no crime de estupro? Vem essa pergunta na sua prova. Pode ter certeza que ela vai estar lá. Para você que está assistindo essa aula agora para responder a questão, que eu sei que vocês vão assistir as aulas, né, que as provas serão online. Então, qual é a função da lesão corporal leve, Joyce? Em relação à pena, Não, a função. Ela tem alguma função? Se for em relação à pena, tem alguma função? Lesão corporal leve? diminuição da pena, Diminuir? Agravante? diminui. Ó, tome muito cuidado. Apenas a lesão corporal grave ou gravíssima é que vai ser pena diferente. Então, cuidado. Lesão corporal leve, a única função dela é só caracterizar o crime. Por quê? Porque a violência ou grave ameaça é requisito para caracterização. Então, se o cara, né, estuprou, muito cuidado para você não confundir as bolas aqui agora. Deixa eu te dar o exemplo para você compreender. Giovana tá fazendo o quê? Nada. Fazendo o quê? Tava anotando. Ah, tá. Muito bem. Perfeitamente. Olha para mim que eu olho para tu. Olha o seguinte. Imagine o exemplo aqui. O cidadão vai estuprar o outro cidadão. O cara vai estuprar o outro. Nessa do que o cara vai estuprar o outro, naquele momento ali rola um engalfinhamento, tapa daqui, tapa de lá, e tem umas escoriações ali, coisa e tal. E o cara ficou todo machucado, todo cortado, mas aquilo ali foi uma lesão corporal leve. Gente, aquilo ali não vai ter interferência nenhuma na pena, correto? Porque para a pena ser diferente tinha que ser lesão corporal grave. O que é que aquilo serve no estupro? Apenas para a configuração do crime, para comprovar que houve violência ou grave ameaça. Agora, cuidado. O cidadão vai praticar o estupro. Além do estupro, o miserável agora deixa a pessoa, né, incapacitada para o trabalho por mais de 30 dias ali. Entende? Aquela pessoa ali agora vai ficar incapacitada para o trabalho. Aí você fala, ah, Maria, professor, como? Ô, meu filho, tão simples. O cara pode quebrar o braço do outro, aí na hora de jogar no chão, na hora de botar na parede. Tem várias situações. Estupro tem situações para tudo quanto é gosto. Tem situações para tudo quanto é gosto. O que eu quero que você compreenda? A maioria dos crimes contra a dignidade sexual, quando a gente pratica o crime e a lesão no mesmo contexto fático, ele responde pelo crime que ele praticou e pela lesão. Mas cuidado, no crime de estupro, isso não acontece. Então, se eu colocar na tua prova que Guilherme praticou o estupro e provocou lesão corporal grave, ele vai responder exclusivamente pelo estupro qualificado, correto? Estupro qualificado no parágrafo 1º. Por quê? Porque daquele estupro resultou uma lesão corporal de natureza grave. Cuidado. Se Guilherme pratica o estupro, consumou o estupro, a vítima está indo embora, preste atenção. A vítima está indo embora, Guilherme montou na moto, passou pela vítima, mas o cão atentou, ele voltou e passou a agredir a vítima. E a vítima agora ficou debilitada. Foi vítima também de uma lesão corporal grave. Nessa hipótese, nós teremos 2 crimes. Por quê? 2 momentos, 2 ânimos, 2 situações. Professor, mas não foi a mesma vítima? Foi, mas eram dolos diferentes. Então, quando você pegar a tua prova, que tem essa questão lá,
Preste bem atenção na narrativa. Se a lesão foi resultante do estupro, é estupro qualificado. Se a lesão vem no mesmo contexto, mas com ânimos diferentes, 2 crimes. Como é o ânimo diferente? Estuprou, consumou e a vítima saiu correndo e foi embora. Montou na moto, mas o cão atentou, parou a moto e encheu a mulher de porrada ou encheu o homem de porrada. E o cara ficou incapacitado. Então preste atenção. Primeiro ele consumou o estupro e depois ele praticou qual? A lesão corporal. Não foi continuamente, não. A vítima já até estava indo embora. Ele que, né, cogitou novamente e voltou e agrediu. Então tome muito cuidado. Quando fala se da conduta resulta lesão corporal, significa dizer o seguinte: o meio utilizado pelo criminoso é que gerou esta lesão. Deu para entender? Então, por exemplo, o cara pegou a corda, comprou a corda lá no mercado Pataxó, ali na feira. Lá vende corda, tá? No mercado Pataxó. Comprou lá a corda no supermercado e amarrou o outro cara com muita força e o cara acabou, né, ficando ali, perdendo, né, uma debilidade, né, uma deformidade. O cara ficou... Joyce até olhou pro dedo agora, ficou com medo. Ó. O cara ficou com uma deformidade ali. Nessa situação ali, de uma lesão corporal grave, foi resultante daquela conduta que ele adotou. Agora, se são em situações, né, de dolos diferentes, as penas serão, obviamente, diferentes. Ele vai responder pelo estupro e vai responder pela lesão. Pode ir? Não entendi, Então, Jorge. a pena leve é só para classificar como um crime, né? Se for lesão leve? Isso. É, porque o artigo é bem específico. Ó. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave. Então, por exemplo, o cara estuprou, abriu a boca desse tamanho aí agora, que quase engoliu todo mundo junto aqui no vídeo. O que acontece? Estuprou. Mas naquele momento ali tem aquele estapeamento. Ah, me deixa, para, não quero, me largue, coisa e tal. E houve ali uns arranhões, algumas coisas ali. Aquilo só simplesmente vai comprovar o quê? Que houve a violência e a grave ameaça. Mas, se for lesão corporal leve, não vai interferir na dosimetria da pena. Certo? Bacana? Ó, eu vou encerrar pelo seguinte, que agora, se eu for continuar, não vai dar tempo nem de concluir com os mais próximos dos 40, porque agora chega a outra parte agora bem específica do estupro, tá? Então, a gente para aqui, ó, no parágrafo 1º, parte A, e aí a gente volta. Que dia? Amanhã tem aula? Amanhã. Então, pronto. Qual horário? Qual é o horário amanhã? Eu? Nos 2 É o últimos? terceiro, deixa eu ver. Ah, não, Acho que só é o uma terceiro aula. agora. Né? É o terceiro. Só tem uma. Só tem uma. Caso alguém for comprar livro e quiser mandar a foto lá no WhatsApp do livro, tá? Manda a foto, eu olho, vejo direitinho. As provas, da mesma forma. Trabalho, a mesma situação. Talvez a gente possa passar um trabalho para poder, né, apresentar, mas muito difícil, não tem necessidade. Eu acho que o trabalho vai vir aí na mesma situação do outro trabalho. Tá certo? As provas vão ser online também? As provas até o momento, Joyce, você que foi na reunião de líder, ou melhor, ficou sabendo, falou o quê? Já definiu? Não. Não, Até né? agora não. Porque até ontem eles falaram que ainda não tinha definido se ia ser online ou presencial. Mas eu acredito que deve ser online, né? Porque muita gente vai falar que não pode ir e coisa e tal, mas assim que eles avisarem eu informo. O certo é que serão 10 questões, né? Não vou colocar muitas questões, mas daquele mesmo padrão, misturado. Prova fechada, questões fechadas, questões abertas. Pegadinhas. É tudo difícil, como sempre. Elaine está conversando com você, Guilherme? Que é Elaine que fala que a prova é tudo difícil. Essa fala é de Elaine. Todo mundo sabe, Jô. Então tá bom, pessoal. Vou deixar vocês dormirem. Uma boa noite para todos. Tchau, Giovana. Boa noite. Boa Tchau, noite. Laura. Tchau, aí. Boa noite. Tchau, professor. Até amanhã. Até amanhã. Joyce está numa cara de animal. Tá acordando 5 horas pra vir malhar ela. Malhar é Não. bom. 5 horas Um da manhã. frio desse, só a Elaine mesmo, gente. Coragem, viu? Vontade de acordar 11 horas. Meu filho, mas para ter um corpo desse tem que ter sacrifício. Tá. Eu vou Já nasci trabalhada no glamour, tá, professor? Dá licença. Então tá beleza. Ciclista agora, ciclista.
Pois é ele.